Há 27 anos atrás, no dia 16 de dezembro de 1993, ia ao ar o MTV Acústico do Nirvana, que é considerado até hoje um dos melhores álbuns ao vivo da história. Adoro, hoje é dia de rock, bebê. Tô eu aqui com a minha camisetinha do Nirvana para contar para vocês o porquê que o MTV acústico deles é tão importante para a história da música. Ele foi gravado e veiculado 5 meses antes da morte do Kurt Cobain, que estava passando por problemas de depressão e drogas. E a gravação desse acústico marcou um momento que foi tão diferente, tão importante na história da banda, que eu separei 11 curiosidades para contar para vocês agora. A primeira delas é que o Nirvana por várias vezes recusou os convites da MTV de participar de um acústico. Mesmo sendo uma das maiores bandas dos anos 90, eles não acreditavam muito naquele formato de pegar e tocar os maiores hits deles, uma versão meio lenta, meio acústica. Até porque eles eram uma banda de rock, uma banda de grunge, e não fazia muito sentido, né? Aquela coisa ali e tal. E aí que vem a curiosidade número 2. O Dave Grohl revelou que naquele ano eles só aceitaram participar do acústico depois que o Kurt aprovou com a MTV a participação de membros da banda Meat Puppets, que era uma banda que eles estavam fazendo turnê juntos, e também que eles fizessem covers de algumas músicas que eram as favoritas do Kurt. E esse foi um dos problemas que o Nirvana enfrentou com a gravadora e com a MTV, porque como a gente bem sabe, o acústico é uma plataforma de marketing para que os artistas promovam as músicas que estão fazendo sucesso no momento e também os grandes hits da carreira. E isso já tinha funcionado com Paul McCartney, com Aerosmith, com Eric Clapton, então já era uma fórmula ali meio de sucesso que o Nirvana não queria repetir. A MTV esperava que eles cantassem os sucessos do álbum In Utero, que tinha sido lançado recentemente, e também que eles tivessem alguns convidados famosos, como o Pearl Jam. Só que não rolou, então a relação ali Nirvana e MTV fica um pouco complicada. De sucessos mesmo deles, eles só tocaram Come As You Are e algumas favoritas dos fãs dos primeiros álbuns. E aí músicas tipo Smells Like Teen Spirit, Lithium, In Blood, Heart Shaped Box ficaram tudo de fora. Mas eles estavam um pouco se importando com isso e o Kurt cantou as músicas que eram as preferidas dele de fato. Inclusive um cover da música The Man Who Sold the World, que é originalmente do David Bowie, mas também que ficou muito famosa na versão do Nirvana. O show realmente tem uma pegada mais introspectiva e o objetivo dele era passar tudo o que estava acontecendo dentro da mente do Kurt Cobain. O Dave Grohl, que era baterista do Nirvana e hoje em dia vocalista e fodão do Foo Fighters, ele tinha a função ali de backing vocal, baterista e também de fazer umas piadinhas durante o show porque o clima estava bem pesado. Ele inclusive foi responsável pela única risadinha que o Kurt deu durante o show todo, que foi quando ele sugeriu que a banda fizesse um cover de Jeremy do Pearl Jam, ali fazendo referência àquela tensão que estava acontecendo entre a banda e a MTV. Uma das coisas que ajudou para que o clima da gravação não fosse tão bom assim é que o Kurt estava numa crise de abstinência muito forte. E a banda não estava num bom momento, porque o Kurt às vezes faltava nos ensaios, ficava dias sem aparecer e inclusive um pouco antes da gravação do acústico ele disse que ele não iria gravar o show. Ele desapareceu, mas ele acabou aparecendo ali no dia e eles gravaram tudo bonitinho. E aí a gente passa para a próxima curiosidade, porque apesar de toda essa tensão, o entrosamento da banda prevaleceu e o Nirvana é até hoje uma das únicas bandas a gravarem um acústico MTV num take único. E agora a gente entra em umas curiosidades que são um pouco mais tristes, porque durante a criação do show, o Kurt pediu para os produtores que ele cantasse em volta de velas, candelabros e lírios brancos. E aí a galera até perguntou para ele se a ideia era meio que parecer tipo um velório, e ele falou que sim, e era exatamente isso que ele queria, um tom bem fúnebre mesmo. Por isso a gente entende hoje o Acústico MTV como uma despedida do Kurt, como um velório antecipado da morte dele. Até porque ele escolheu cantar as músicas favoritas que mostravam o que estava passando na cabeça dele. Então realmente é um momento muito especial para os fãs de Nirvana. Depois de uma grande luta contra a depressão, problemas com droga, overdose e até tentativas de internação por parte da esposa dele, a Courtney Love, o Kurt Cobain acabou se suicidando em abril de 1994. 5 meses depois do lançamento do Acústico MTV. O álbum com a performance completa do show foi lançado em novembro de 95, depois que o Dave Grohl e o Chris Novoselic perceberam junto à gravadora que eles não teriam força emocional para escolher o repertório de uma coletânea do Nirvana, então era mais fácil pegar esse show que era tão amado e querido pelos fãs.
O álbum foi responsável pela melhor semana de vendas da história do Nirvana, estreando obviamente no primeiro lugar da Billboard 200 Albums. O acústico MTV do Nirvana é considerado por muitos um dos melhores álbuns ao vivo da história e também é responsável pelo único Grammy da banda na categoria de Best Alternative Music Performance. Essa escolha de músicas não tão famosas, mais esse repertório de covers escolhido meticulosamente pelo Kurt Cobain para falar o que estava passando na cabeça dele, fez com que o Acústico MTV não fosse só um álbum que tivesse covers do Nirvana, e sim um álbum que tem vida própria na discografia deles e que é muito importante para você entender a história da banda. E também significa o adeus para um dos maiores artistas da história. Esse foi o Old Music Monday de hoje, espero que vocês tenham gostado de relembrar sobre o Acústico MTV do Nirvana, e eu dedico esse vídeo a Jamile Campos, a maior fã de Nirvana da história. E eu sou o maior fã de Jamile Campos da história, então